Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe você de uma maneira graciosa neste novo dia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais este momento. Senhor, nós te agradecemos. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, pelo sustento, pelo cuidado, pela proteção, mas também, Senhor, pela salvação no Teu Filho amado Jesus Cristo. Se somos, ó Pai, cristãos, ó Pai, se amamos o Senhor, é porque o Senhor nos amou primeiro, como João assim nos lembra em sua primeira carta. Obrigado, Pai, por esta manhã e pela Tua palavra em nossas mãos. Nos abençoa e que o Espírito Santo nos ilumine o coração para compreender, Pai, as sagradas letras. Ajuda-nos e, ó Pai, nos encha do Teu Espírito e da Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus se encontra em Lucas capítulo 5, verso de número 10. Lucas 5, 10, que diz assim: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas, doravante serás pescador de homens. Esse texto este verso está incluído naquele momento da pesca maravilhosa, chamada pesca maravilhosa. E o que aconteceu naquele momento, naquele dia em que Tiago, João, André e Pedro então vão largar tudo para seguir Jesus? Aqui diz o texto, dos versos de 1 a 11, que Marcos e Mateus também citam, mas de uma maneira mais resumida. Tanto é que nem essa expressão aparece, não temas, nem Marcos, nem Mateus, somente que Jesus faria deles pescadores de homens. Essa frase aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas somente Lucas diz não temas. Somente Lucas diz a Pedro naquele momento, porque o texto diz que Jesus se voltou a Pedro, Simão, naquele momento com esta frase: não temas, doravante fareis pescador de homens. Naquela noite então eles estavam no lago de Genezaré pescando, e depois Jesus foi para lá também, e então Jesus já tinha o propósito de chamá-los. E ali então naquela manhã, naquela praia, Jesus tem este encontro com estes homens e uma multidão que está ali. Jesus então prega à multidão, entra no barco, entrando em um dos barcos que era de Simão. Jesus é intencional, e logo no barco de Simão, diante de todos os barcos, ele escolhe o de Simão para entrar. E pediu para que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Ou seja, muita gente reunida na praia, e Jesus usou o barco como púlpito para ensinar e pregar naquela manhã ou naquele dia ali na praia. Quando ele acabou, verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus então desafia Pedro para pescar mais uma vez. O que Pedro então diz, vendo trabalhado toda a noite. Eles já haviam feito isso durante a noite toda e não apanharam nada. Então ele conclui o verso 5 dizendo: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro não estava dizendo isso porque confiava em Jesus,
mas porque já disseram a Pedro que Jesus era o mestre, e talvez naquele momento, antes da pesca, ouvindo o ensinamento de Jesus, aquilo mexeu com Pedro, aquilo tocou o coração de Pedro naquele momento, de forma que mesmo tendo trabalhado a noite inteira, não pescado nada, então ele mesmo assim vai depois do ensino de Jesus, porque ele está no barco de Pedro ensinando, e depois que termina de ensinar, ele diz a Pedro para pescar novamente. Então Pedro é desafiado na fé naquele momento, tanto é que ele traz essa desculpa, né? Nós trabalhamos a noite inteira. E fazendo o verso 6, então, traz o milagre. Fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Versos 6 e 7. Acontece então o milagre de que trabalharam a noite inteira, nada pegaram, mas diante da palavra de Jesus eles foram e pegaram, né? E aquilo aconteceu num momento contrário ao que eles estavam acostumados. Era de dia, quando eles tinham o costume de pescar à noite, e eles tinham todas as técnicas para fazer isso, e de repente eles fazem agora não usando o momento ou a forma, mas usando agora a ordem de Jesus, e aquilo trouxe resultados que eles nem esperavam. Então, vendo isso, e é aqui que entra o não temas, porque o verso 8 diz que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esta frase nos deixa muito claro de que o verso de número 6, o verso de número 5, não se trata de fé, mas de obediência, mas uma incredulidade que ainda paira sobre Pedro. Ele deixa muito bem claro isso quando ele se prostra e pede para o Senhor se retirar, por ser ele um pecador. Então Pedro ficou perturbado com aquilo mexeu com Pedro naquele dia, aquilo mudou a vida de Pedro de uma maneira profunda, né? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e não só dele, mas e de todos os companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então todos aqueles que estavam ali naquela manhã, naquele dia, ouviram a palavra, depois da palavra obedeceram a Jesus, e obedecendo a Jesus, então veio o milagre, né? Algo que eles fizeram a noite toda e não conseguiram, mas agora, depois da palavra de Jesus, algo novo aconteceu. Então Jesus, somente Lucas registra esse momento em que, diante daquilo, ele diz: não temas, disse Jesus a Simão, disse Jesus a Pedro, né? Não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus é intencional aqui ao mudar, né? E é como se ele dissesse a Pedro, né, que tá vendo, você pescou peixes sobre a minha palavra, e sobre a minha palavra você vai pescar homens também, né? Então aqui Jesus usa esse modelo figurado de que eles estão sendo chamados para um novo ministério.
É interessante que Jesus faça isso naquele momento, porque a frustração deles naquele dia ou naquela noite é grande. Mas diante da palavra de Jesus agora eles têm um recurso gigantesco, 2 ou 3, os barcos que estavam ali todos cheios, né? Então, cheios de peixe, isso significava que eles teriam recursos, que aquele dia seria maravilhoso, que eles teriam recursos financeiros para vários dias, talvez, teriam condições de vender uma grande quantidade de peixes. Isso traria a eles benefícios para a família, para os negócios, porque o texto diz que eles eram companheiros, né? Eram sócios, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então aquela cooperativa de pescadores teria ali um sucesso maravilhoso nas vendas. E de repente, naquele momento, Jesus então desafia Pedro a largar tudo aquilo para ser pescador de homens, né? Então o texto termina dizendo que eles arrastaram os barcos sobre a praia e, deixando tudo, o seguiram. Meu querido, esta palavra aqui para nós é algo específico, mas também desafiador, né? Não é à toa que nós temos hoje missionários, pastores, né, que largam tudo para seguir a Jesus, para fazer a obra de Cristo, para pregar o Evangelho e ser pescador de homens, né? Nós somos desafiados também a confiar no Senhor, de que Ele vai sustentar as nossas vidas, de que Ele vai cuidar da nossa família, de que Ele vai nos auxiliar quando nós então cumprimos a sua vontade. Mas também há outro aspecto muito importante e que muitas vezes aqueles que são chamados pelo Senhor, né, pastores e missionários, precisam se atentar e também nunca esquecer dessa palavra, de que eles serão pescadores de homens sob a palavra de Cristo. Eles não vão sair agora pescando homens ou convertendo pessoas como eles querem, e também convertendo a quem eles querem, né? Como, quem, quando, eles que definem. Não. Tudo isso nós aprendemos que somente é possível sobre a palavra de Cristo. É Ele quem conduz a nossa vida, dizendo quando, dizendo onde, como isso vai acontecer. É Ele que nos ensina, é Ele quem chama e é Ele também quem nos ensina. E vai então, por meio do seu Espírito, mostrando a nós o que devemos fazer, o que devemos falar, o que devemos, aonde devemos atuar. E é Ele quem vai então conduzindo a vida. É muito comum nós vermos pessoas então que se entregam ao ministério, e como aqui foi um chamado específico, né, para Pedro, Tiago, João e André, né, que estão ali nessa cooperativa. E é muito comum a gente ver pessoas definindo, né, como querem fazer isso, mas é sob a palavra de Jesus que nós só atingiremos os corações. Talvez você também esteja pensando assim, então esta palavra é específica para aqueles que foram chamados para o ministério, chamados para missões. Eu não fui chamado para ser pastor, nem fui chamado para ser missionário, então essa palavra não aplica a mim.
De forma nenhuma. Né? Isso também aplica a toda a igreja e a todo o povo de Deus, que tem o mesmo propósito, de que nós só falaremos e nós faremos outros seguidores do Senhor, só pescaremos, né, usando a figura de Jesus aqui com os pescadores, só tocaremos o coração das pessoas naqueles em que Cristo nos direcionar, a qualquer um. Então você vai pescar homens, ou seja, o seu vizinho, os seus parentes, os seus amigos, né? Aqueles do seu trabalho, os seus colegas de trabalho, aqueles da faculdade, da escola. Você vai tocar os corações deles quando Cristo então te conduzir nestes lugares e nesses momentos. Não é só um chamado específico para o ministério, um chamado a deixar tudo para seguir Jesus. E aqui, né, que eles deixaram as redes, deixaram de ser pescadores para serem pregadores da palavra. E eles pararam o seu ofício a partir daqui para seguir Jesus. E aí nós pensamos, eu não fiz isso, eu continuo com os meus trabalhos, eu continuo realizando as minhas atividades e não larguei tudo para Cristo, então isso não se aplica em mim. Não, né? O princípio ou o propósito continua sendo o mesmo, de que nós fomos chamados para pescar homens, independente do lugar aonde nós estamos, independente das circunstâncias e o lugar e a forma com que nós atuamos. Então Deus, ou a palavra do Senhor, é ampla nesse sentido, de modo que ela fala sim de uma questão específica, de um chamado em que eles estão renunciando à pescaria para serem agora apóstolos e discípulos do Senhor, pois quando Jesus está dizendo aqui para ser pescadores de homens, isso significa que agora eles vão ser apóstolos, e que eles vão enviar a mensagem, e por meio da mensagem eles vão pescar, vão puxar muitos. O Evangelho vai ser essa rede, como Jesus mesmo vai dizer ali na parábola da rede, ali em Mateus 13, né? Que o reino de Deus é como uma rede que pesca muitos peixes, né? Então nós vemos realmente um chamado específico para alguns, mas também neste mesmo texto podemos perceber que nós todos, todo o povo de Deus foi chamado para chamar homens, para pescar homens, e nós precisamos ter esse discernimento ou perceber que só vamos conseguir isso pelo chamado de Cristo ou pelas ordens de Cristo, e não pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa destreza ou habilidade com a Bíblia, não. Se mesmo podemos até forçar, como Pedro aqui trabalhou a noite inteira para pescar peixe e não pegou. E nós podemos também pode também acontecer a mesma coisa conosco, ficar anos e anos tentando falar de Cristo a uma pessoa e ela não vem ao Senhor. Você já passou por essa situação, aonde você falou já várias vezes com alguém e esse alguém não se entregou a Cristo, mas você insiste, mas ela não se rende. Exatamente porque é no momento em que Deus manda, não é no momento em que nós queremos. Não é também da forma como nós pensamos. Hoje muitas formas, né? E na internet muitas igrejas têm os métodos de evangelismo,
né? 5 passos para o evangelismo, né? E muitas metodologias para alcançar o coração do incrédulo, né? Então, nós temos aí muitos materiais que nos auxiliam, mas o fato é que se não formos debaixo da palavra de Cristo, nada vai acontecer. Se não formos segundo a palavra de Cristo, né, não pescaremos homens, mas para Cristo, pescaremos homens para nós mesmos, né? E isso pode acontecer, pessoas que são seguidoras de outros homens e não seguidoras de Cristo. Então nós precisamos tomar esse cuidado para não tomar o lugar do Senhor. Aqueles que estão debaixo da vontade do Senhor e que estão fazendo segundo a direção de Cristo, estes vão pescar muitos homens para Cristo e não para si mesmos. E nós precisamos nos alertar diante disso também. Nós não precisamos de seguidores. Os seguidores devem ser os seguidores de Cristo. Estes que são pescados, esses homens que são pescados, estes são do Senhor. E é estes que permanecerão. Então, meu querido, neste dia que se inicia, seja o dia em que você vai abrir seus lábios e pescar homens para o Senhor. Veja que o seu barco esteja pronto, que no seu barco esteja Cristo, que no seu barco ele esteja ensinando, assim como aconteceu naquela praia, naquele dia, né? Que Cristo esteja no seu barco ensinando e que Cristo esteja conduzindo a sua vida e sendo aquele que diz: não tenha medo, né? Não tenha medo de abrir os lábios, não tenha medo de jogar as redes, não tenha medo de fazer a vontade do Senhor. Não tenha medo. Pedro ficou com medo diante da sua incredulidade e mesmo obedecendo, ele não acreditava que alguma coisa ia vir, porque ele já tinha trabalhado a noite inteira. Nós colocamos tantas justificativas, né, para que nada desse, para que a coisa não aconteça, mas mesmo assim ele foi, né, e aquilo surpreendeu. Ou seja, você mesmo que não esteja acreditando, obedeça à voz do Senhor nesse dia e Deus vai te surpreender com as coisas que Ele faz. São tantos os testemunhos que nós já recebemos de pessoas que se dispuseram e que com uma palavra simples, com uma mensagem, um versículo enviado a alguém, e isso tocou o coração daquela pessoa. Você é chamado hoje para pescar homens e pescar com os recursos que você tem. Deus não precisa de muita coisa. Deus não precisa de igreja grande. Deus não precisa de um púlpito bonito. Deus precisa só de um barco. Deus precisa só de uma disposição. Deus precisa só de uma rede para fazer algo novo acontecer. Então, que Deus te abençoe. Não tenha medo de abrir seus lábios, de abrir sua vida e de usar os recursos que você tem para a glória do Senhor. O resto é Ele que faz. Ele que vai direcionar e mostrar onde que tem peixe. É Ele que vai direcionar e dizer aonde você tem que jogar a rede. É Ele quem vai dar os resultados, porque o resultado, o crescimento da igreja, é Ele quem faz. Não somos nós. Nós somos só, como Paulo diz em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, nós somos cooperadores de Deus. Mas a lavoura é de Deus, o edifício é de Deus, e a pesca é de Deus. É Ele quem conduz a nossa vida para a honra e glória dele. Então não tenha medo de abrir seus lábios e fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe e que assim você seja usado nessa manhã para pescar homens para o Senhor. Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra.
o desafio é grande, mas que o temor, ó Deus, se apodere de nós ao vermos as grandes coisas que o Senhor faz, quando a Tua palavra vem de encontro ao nosso coração. Que o poder do Senhor sobre nossas vidas nos faça, ó Deus, obedientes para lançarmos as redes aonde o Senhor quer. E assim, então, naquele lugar que o Senhor quer, nós vamos encontrar ali peixes, nós vamos encontrar ali homens, nós vamos encontrar ali aqueles que o Senhor quer salvar. E ajuda-nos a crer na Tua palavra e que assim, diante do Teu ensino e também, ó Deus, a disposição em servir e também obedientes no serviço, possamos ver os milagres do Senhor, não só na nossa vida, com admiração e, ó Deus, adoração, como aconteceu ali naquele momento com Tiago, João, com Pedro, mas também, ó Deus, a transformação naqueles que foram fisgados pelas redes do Senhor. Cuida, Senhor, de nós. Sabemos que este trabalho não é fácil. Muitos, ó Deus, ridicularizam, mas aqueles que são Teus virão a Ti por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E assim, ó Deus, aqueles que são Teus virão. E aqueles, ó Pai, que rejeitaram a Tua palavra, um dia perceberão que tomaram a decisão errada. Em nome de Cristo Jesus, que nós Te pedimos, ó Pai, para não ter medo, não temer, ó Deus, o abrir dos lábios e ser, ó Deus, e aceitar este compromisso contigo de ser pescadores de homens. Então, ó Deus, fortalece a nossa fé e nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a sua vida, que os seus lábios, que os seus recursos sejam usados para a glória do Senhor nesse dia.